A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão, esse é o projeto Sementes de Fé. E nós vamos começar a estudar o livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, do pastor R.C. Sproul. Esse livro, como eu falei no vídeo passado, ele abarca as principais doutrinas da Igreja Cristã. Nessa primeira parte, irmãos, nós vamos estudar acerca da doutrina da revelação. A doutrina da revelação. O estudo da doutrina da revelação no livro Verdades Essenciais da Fé Cristã vai percorrer 9 tópicos para depois entrarmos aí no estudo sobre a natureza de Deus e os atributos de Deus. Mas dentro do estudo da revelação, nós veremos o tópico revelação divina, paradoxo, mistério e contradição, revelação geral, imediata e mediada, revelação especial e a Bíblia, a lei de Deus, os profetas de Deus, o cânon das Escrituras, a interpretação da Bíblia e a interpretação pessoal. Então, irmãos, dentro da doutrina da revelação, nós vamos estudar todos esses temas. Hoje, especificamente, a gente vai fazer uma introdução ao ensino da doutrina da revelação. Irmãos, nós somos parte da criação, nós somos parte da matéria. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto, Ele está além da matéria, Ele transcende aquilo que se vê, aquilo que é material. Por isso dizemos que Deus é transcendental. As Escrituras diz: Deus é Espírito e requer que o adoremos em espírito e em verdade. De maneira, irmãos, que nós conseguimos captar por meio dos órgãos dos sentidos apenas aquilo que é passível de ser observável pelos órgãos dos sentidos. Deus, como um ser espiritual, ele não é possível nós vermos Deus, sentirmos, cheirarmos. Isso porque Deus é Espírito. Perceba que não há uma incapacidade de Deus, o que existe é uma incapacidade do homem. Por nos limitarmos ao que é material, nós então não conseguimos, por meio do órgão dos sentidos, a sentir Deus ou a chegar-se a Deus. De maneira que a única forma de nós conhecermos a Deus, a única forma de nós percebermos coisas sobre Deus, é porque Deus se revela. Deus se manifesta. É a partir dessa perspectiva que a igreja cristã, que a história da doutrina cristã tem se desenvolvido no que nós chamamos de a doutrina da revelação. Irmãos, nós podemos dizer que Deus se revela basicamente de dois modos. Deus se revela através do que é chamado revelação geral, que é a revelação da natureza, a própria criação manifesta que existe um Deus e manifesta atributos desse Deus, a saber que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas, que porque Ele criou o espaço, Ele transcende a limitação espacial, portanto nós dizemos que Ele é onipresente. Por Ele ter criado o tempo, Ele transcende a limitação temporal, por isso nós dizemos que Ele é eterno. E como Criador de todas as coisas, Ele não se confunde com a criação. Diferente do que outras culturas afirmam, de que Deus é a criação, nós afirmamos que não, que o Criador está acima da criação e, na verdade, a criação é uma manifestação do seu poder e da sua própria divindade. Deus, por excelência, é o Criador de todas as coisas. Acerca do tema da revelação divina, meus irmãos, há um salmo que, de uma maneira muito clara, muito objetiva, nos traz esses ensinos acerca da revelação geral e da revelação especial. Trata-se do Salmo 19. O Salmo 19 começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, é a criação que está falando coisas sobre Deus. Olha que linguagem poética mais precisa com relação ao que nós falamos da revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. A
criação, a natureza, tudo que é material revela coisas, revela conhecimento. E aí o verso 3 em diante traz algo interessante. Não há linguagem, nem há palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ainda que a natureza não fale nada, não tenha nenhum livro especificamente, mas a natureza é um livro deixado por Deus que revela coisas sobre Deus, ainda que não seja uma revelação suficiente para a nossa salvação. Por causa do pecado, a revelação geral, a revelação da natureza, não é suficiente para a salvação, de maneira que Deus precisou se revelar de aquilo que nós chamamos de a revelação especial, que é a palavra do nosso Deus. O mesmo Salmo 19 fala sobre a revelação especial também. Depois de falar aí sobre os céus proclamando a glória de Deus, o verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. E assim por diante, o Salmo segue falando sobre a revelação geral e a revelação especial. Esse Salmo de Davi nos ensina sobre a revelação do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, o cristianismo, a fé cristã é a religião que fala, é a fé que fala sobre a revelação, acerca da revelação dos dois livros, a revelação da natureza e a revelação das Escrituras. A revelação de Deus é o modo como ele se dá a conhecer. Ele remove o véu que nos impede de conhecê-lo. Isso por causa da nossa própria limitação, como eu falei. Nós não podemos conhecer a Deus por meio de especulação. É impossível aprender coisas sobre Deus meramente pensando ou racionalizando coisas. Não, nós precisamos de revelação. Nós usamos a lógica, obviamente, mas na medida que usamos a lógica para interpretar as Escrituras, para ler a natureza. Deus se revelou de várias maneiras ao longo da história. Hebreus capítulo 1, verso 1 fala isso para nós. Que Deus falou, né, de muitas maneiras, de muitas formas aos pais pelos profetas e nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Aos pais pelos profetas ele falou por meio de sonhos, de visões, por meio da sarça ardente, né, o símbolo da igreja presbiteriana e assim sucessivamente. Irmãos, nós precisamos entender também que a revelação geral é um comunicado de Deus a todos os seres humanos. A ciência, não só a chamada ciência da natureza, mas as ciências de uma maneira geral, elas estudam a partir da natureza. O livro usado pela ciência é a natureza, é a criação, enquanto que da teologia é a revelação especial, né, do cristão, é a Bíblia como a palavra de Deus. Irmãos, de maneira que a verdadeira sabedoria tem por fundamento o temor de Deus. A única forma de nós encontrarmos sabedoria é nos deleitarmos na revelação de Deus, a revelação da natureza, a revelação geral, mas especialmente a revelação especial, a revelação da palavra de Deus, as profecias que foram compiladas para a sua edificação. A gente vai falar sobre isso também, sobre cânon, sobre compilamento, sobre compilação das profecias que se ajuntaram e que formaram a Bíblia como a palavra de Deus. Se você gostou do vídeo, por favor, curte o nosso vídeo, compartilha esse vídeo para que outras pessoas assistam também e esteja conosco. Vamos junto participar dessa jornada, desses estudos, sementes de fé. Veja que em poucos minutos nós falamos sobre a revelação de Deus e assim nós pretendemos ser ao longo das exposições para a sua edificação. Deus abençoe e um forte abraço.